Queridos irmãos e irmãs, telespectadores do programa EBD Jovem, a paz do Senhor para todos vocês. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD Jovem. Estamos estudando neste quarto e último trimestre do ano de 2019, uma série de lições no livro de Atos dos Apóstolos, na classe de jovens da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar a lição de número 12, a penúltima lição do ano e a penúltima lição do trimestre, que tem como título O Milagre que Salvou o Carcereiro. Essa lição de hoje é baseada no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, em eventos relacionados à segunda viagem missionária de Paulo. O texto do dia se encontra em Atos 16 e 31, que diz assim: E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E a síntese da nossa lição declara o seguinte: diante da conduta de Paulo e Silas e do que havia acontecido no cárcere, o carcereiro foi salvo com toda a sua casa. Muito bem, meus irmãos e irmãs, o programa EBD Jovem está apenas começando. Convidamos vocês a continuarem conosco. Pois é, meus irmãos, hoje nessa lição de número 12, vamos estudar fatos relacionados ao início da segunda viagem missionária de Paulo e Silas. Na primeira viagem missionária, Paulo andou na companhia de Barnabé, mas agora, a partir da segunda e terceira, o seu principal companheiro é Silas. E os objetivos da nossa lição de hoje é compreender como se deu o início das missões na Europa. Vamos analisar a postura de Paulo e Silas na prisão diante das dificuldades e, finalmente, evidenciar a conversão do carcereiro de Filipos, juntamente com toda a sua casa. Então, esses fatos aqui, narrados no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, se deram durante a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo estava na cidade de Troade e teve uma visão de um varão da Macedônia chamando e dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. E aí Paulo foi realizar sua obra missionária ali na Europa. O tópico 1 da nossa lição, o começo da missão na Europa. Na verdade, Paulo e Silas tentaram ir para a Ásia, mas os planos de Deus eram outros, era que eles fossem evangelizar a Europa. Isso é muito interessante a gente observar e ver o quanto o Espírito Santo ele é imprescindível na orientação da obra missionária. O missionário pode ter suas estratégias, seus planos de ação, seu planejamento, mas o Espírito Santo é soberano em direcionar o missionário para os locais onde ele deve evangelizar, onde ele deve pregar a palavra de Deus. Diz aqui o texto de Atos 16, versículos 6 a 7, que Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então, eles queriam ir para a Ásia pregar o Evangelho, mas o Espírito Santo impediu. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, nós observamos aqui, nesses dois versículos, primeiro, que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa, tem vontade própria, e o Espírito Santo, por ser Deus, por ser uma das pessoas da Trindade, o Espírito Santo é soberano. E a vontade dele é que tem que prevalecer sobre a vontade do homem. Então, isso é muito importante para qualquer igreja. Toda igreja deve ser uma igreja missionária e todos os missionários que estão no campo missionário levando a mensagem da palavra de Deus devem ser sensíveis à orientação e às estratégias do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Deus sabe de todas as coisas e Ele tem a melhor estratégia para nós. Então, eles foram impelidos pelo Espírito Santo, foram impedidos, Paulo e Silas foram impedidos pelo Espírito Santo de seguir para aquela região.
e foram uma Troade, né? E nesta colônia portuária romana, Paulo teve uma visão. Os versículos 9 e 10 diz assim: durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Isso aqui é muito importante. O missionário ouviu o clamor das almas, né? Esse varão aí da Macedônia fazendo esse pedido, tudo foi preparado por Deus. O missionário, ele precisa ter visão de Deus, a igreja precisa ter visão de Deus, porque Deus, ele é soberano, né? Então ele foi, né, partiu para a Macedônia, e no sábado Paulo e Silas foram para a beira de um rio, onde eles acreditavam que poderiam orar. No versículo 13, diz aqui: no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Então, ao ouvir, ali se encontrava naquele lugar algumas mulheres, e dentre elas estava Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. E quando Lídia ouviu a mensagem do Evangelho pregada por Paulo e Silas, diz o texto sagrado, no versículo 14, que Deus abriu o coração de Lídia para que ela pudesse ouvir a palavra. Diz aqui, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para que o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Nós vemos nessa ação de Deus aí no coração de Lídia uma manifestação da graça preveniente, da graça salvadora de Deus, preparando o coração do pecador para receber de bom grado a mensagem do Evangelho. E é assim que o Espírito Santo opera. A graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens, e a manifestação da graça salvadora, ela se dá mediante a ação do Espírito Santo no coração do pecador. Nos versículos 16 a 18, diz o texto sagrado que certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Então, ali naquela cidade de Filipos, também existia essa jovem que era possessa desse espírito maligno, e o diabo usava aquela jovem para adivinhar. Não era uma possessão que dava convulsões, etc., mas era um espírito de adivinhação para dar lucro aos seus senhores. Era uma mulher escrava, tanto dos senhores da terra como escrava de Satanás. Bom, mas o nosso tempo do primeiro bloco já está terminando. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para continuar o assunto da nossa lição. Continue conosco e nos aguarde. Queridos irmãos e irmãs, estamos de volta com o programa EBD Jovem para o segundo bloco do programa de hoje. Estamos estudando a lição de número 12, o milagre que salvou o carcereiro. Então, a gente estava falando no bloco anterior que Paulo e Silas, eles foram, juntamente com os demais irmãos que os acompanhavam, eles foram para o lugar da oração, foram orar,
e no meio do caminho sempre eles encontravam uma jovem escrava, que era usada pelos seus senhores para adivinhar. Essa jovem escrava tinha um espírito de adivinhação, e Deus sempre foi contra isso, porque são demônios que se usam pessoas, nessa questão de adivinhação. E essa jovem passava, toda vez que Paulo e Silas e os demais irmãos passavam, essa jovem diziam: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Aparentemente um elogio verdadeiro. Na verdade eles eram mesmo servos do Deus Altíssimo, eram homens de Deus, porém quem estava falando na boca daquela mulher era um demônio, e queria certamente semear no coração de Paulo e dos demais aquele espírito de vaidade. Então isso era uma tentação, embora fosse uma coisa verdadeira, mas com propósitos malignos. E assim Paulo repreendeu aquele espírito. Paulo não repreendeu a moça, repreendeu o espírito que estava nela. E assim a gente observa que muitas pessoas também estão oprimidas pelo diabo. O inimigo de nossas almas, através dos seus demônios, ele oprime muitas pessoas de diferentes maneiras, de diferentes formas. E nós sabemos pela palavra de Deus que só o poder de Deus é capaz de deter a força do mal. E Deus, ele nos deu autoridade, ele deu autoridade à igreja. Lucas 10 e 19, quando Jesus despede os 70 discípulos de 2 em 2 para pregar o Evangelho, Jesus disse: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Então, Jesus nos deu autoridade sobre os demônios. Uma vez que Paulo e Silas expulsa o demônio daquela moça, então a esperança de lucro dos senhores daquela jovem, porque aquela jovem era uma escrava que era usada pelo seu senhor para poder adivinhar e dar lucro, tinha vantagem financeira nisso, aquela atividade de adivinhação. Quando Paulo expulsa o demônio daquela jovem, aquela jovem é liberta, então cessou aí o lucro dos senhores daquela jovem. E isso fez com que tivesse muita perseguição contra Paulo e Silas. Então isso acabou colocando eles na prisão. E a gente vê no tópico 2.1 aqui que nós estamos sujeitos a sofrer por causa de Cristo. Nem sempre fazer a coisa certa traz as consequências que esperamos. Quando os senhores da jovem viam que o seu lucro estava perdido, prenderam Paulo e Silas e os levaram à presença dos magistrados em praça pública. Então aqui diz o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 23 a 24, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Já pensou? Os homens de Deus pregando o Evangelho, libertando aquela jovem daquela prisão, daquela possessão maligna, e como consequência disso, eles recebem açoites e prisões. Então isso é terrível. E assim a gente vê que a igreja, os crentes em Jesus Cristo, fiéis, sempre foram perseguidos ao longo de toda a história da igreja, tanto nessa época da igreja primitiva, mas ao longo de toda a história da igreja e até mesmo hoje. Os cristãos verdadeiros são perseguidos em todas as partes do mundo, uns de uma maneira, outros de outra, porque até mesmo em lugares onde há liberdade religiosa, como no Brasil, não estamos isentos do ódio e do preconceito religioso, pois não pertencemos a este mundo. Jesus foi muito claro, Jesus foi muito claro em mostrar, em João, capítulo 15, versículo 18 a 20, Jesus disse: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou.
Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Então, há sempre essa oposição do mundo contra a igreja. Versículo 20. Lembre-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a vocês. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é normal que aconteça perseguições. A igreja sempre vai ser perseguida, porque a igreja prega a palavra de Deus, faz a vontade de Deus, e o diabo e o mundo sempre se levanta contra a obra do Senhor, contra a igreja do Senhor. Mas a Bíblia diz que a gente tem que se alegrar, porque estamos sendo perseguidos por causa de Cristo. Então diz o nosso comentarista no tópico 2.2, alegrando-se em Cristo mesmo em meio à tribulação. No versículo 25 diz, embora eu tenha falado, no versículo 25 de Atos 16, Atos 16 e 25, Paulo e Silas, eles estavam presos lá na prisão, amarrados no tronco, mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos os ouviam. Então nós vemos aí que, embora eles estivessem presos, eles estavam orando e cantando a Deus, porque ninguém para o crente fiel que está no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Quando é perseguido, ele não para, ele não desanima, ele vai orar ao Senhor, ele vai buscar o Senhor, ele não vai deixar de louvar a Deus. Isso serve, meu irmão, minha irmã, de lição para todos nós. Às vezes, quando somos perseguidos, queremos questionar Deus, botar culpa em Deus. Por que Deus? Por que Deus permite isso? Mas Paulo e Silas, eles estavam conversando com Deus, em comunhão com Deus, orando e cantando ao Senhor. Versículo 26 diz que enquanto eles cantavam, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Então, observe que enquanto eles estavam presos, orando e cantando ao Senhor, de repente veio o socorro do céu, o socorro bem presente na hora da angústia, como consequência da oração e do louvor de Paulo e Silas. Então, se você está passando por luta, por perseguição, não deixe de orar, não deixe de manter a comunhão com Deus, porque de repente Deus também pode chegar em seu socorro. Disse Tiago em 5,16 que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Então nós vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouco nós retornaremos para o terceiro e último bloco do nosso programa. Continue conosco. Queridos irmãos e irmãs, estamos de volta com o programa EBD Jovem para o terceiro e último bloco do programa de hoje, a lição de número 12, o milagre que salvou o carcereiro. Então, Paulo e Silas, eles foram presos porque libertaram aquela mulher daquela opressão maligna, e aquela jovem, uma vez liberta, ela não estava mais dando lucro aos seus senhores. Então, os seus senhores fizeram todo um motim na cidade para incriminar a Paulo e Silas, e assim conseguiram, em conluio com as autoridades da cidade, conseguiram prender Paulo e Silas, colocou lá dentro da prisão, muito bem guardado e amarrado no tronco. E só que ali eles estavam presos, estavam amarrados, mas de repente veio o socorro. De repente, como a gente já leu aqui, veio o livramento de Deus. Deus mandou aquele grande terremoto e as portas do cárcere, elas se abriram, E quando diz aqui no versículo 27, o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Mas
Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Então aquele carcereiro, ele sabia da responsabilidade, porque ele tinha a obrigação de guardar aqueles presos, e se ele deixasse o preso fugir, ele seria punido com a pena de morte. E como teve aquele terremoto, o carcereiro pensou: Paulo e Silas fugiu e vão me matar, e antes que eu seja morto, receba a pena capital, eu vou me matar, eu vou me suicidar. Mas Paulo interrompeu aquele ato daquele homem. Paulo gritou, aqui diz o texto que Paulo gritou para aquele homem: não faça isso, estamos todos aqui. Versículo 29 diz que o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Então, aquele carcereiro que estava caminhando para a morte, porque ele ia se suicidar, agora, com a palavra de Paulo, com a intervenção de Paulo, ele agora está caminhando para a vida, está tendo aqui um encontro com a vida. Então, Paulo interrompe o carcereiro para que não atentasse contra a própria vida. Um soldado romano acostumado à brutalidade e à violência para com os prisioneiros tem a alma abalada por tudo o que ocorreu e só lhe resta uma pergunta. Atos 16:30, ele disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E aí vem a célebre resposta de Paulo em Atos 16:31, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, aquele carcereiro, ao ouvir essa palavra, aí a vida dele mudou completamente. Ele creu naquela palavra de Paulo. Diz o versículo 32, depois que Paulo disse: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa, versículo 32 em diante diz: e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Então observe aqui que aquele carcereiro que tinha a missão de prender, de guardar e de vigiar Paulo e Silas, ao invés dele ser aquele opressor deles, agora estava cuidando de Paulo e Silas, lavando as feridas dele, estava crendo na mensagem de Paulo e Silas que tinha pregado para ele, e ele levou o evangelho para sua casa. Ele convidou os seus familiares para poder ouvir a palavra de Deus. E é assim que Deus faz na vida das pessoas. Quando Deus entra na vida de uma pessoa, Deus transforma aquela pessoa, Deus transforma as circunstâncias, Deus muda a nossa vida para melhor. Ninguém que teve um encontro pessoal com Jesus teve a sua vida arruinada, mas é tão glorioso, é tão maravilhoso servir a Deus, que Jesus disse: ganharás 100 vezes mais aqui na terra e por fim a vida eterna. Não ganhar bens materiais, mas uma vida de comunhão com Cristo, de gozo, de alegria, de paz e de satisfação na presença de Deus. Nosso maior tesouro é Jesus Cristo. E claro que essa declaração, crê em Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa, isso aí não é um determinismo dizendo que se o marido for crente, obrigatoriamente a mulher e todos os seus filhos serão crentes também. Não é bem assim, porque a salvação é individual, cada um tem que tomar a sua própria decisão. Mas o que acontece é que quando o chefe de família aceita Jesus como Salvador,
fica mais fácil da sua esposa e dos seus filhos também seguirem os mesmos passos. Por quê? Porque o chefe de família, recebendo Jesus, ele vai levar Jesus para a sua casa. Ele vai se tornar um pregador do Evangelho para sua esposa, seus filhos, a sua família, a sua casa, vendo a transformação de Deus na vida do chefe de família, do pai, do marido, também vão querer também ter um encontro com Jesus. Então, é dessa forma que a salvação vai alcançando toda a família, porque toda a família vai ser privilegiada em ver, em testemunhar no dia a dia os milagres, a transformação de Deus na vida daquela pessoa. Então, meus irmãos, minhas irmãs, esta é a lição de hoje, o milagre que salvou o carcereiro. Ele estava fadado aí à morte, ele já estava pensando que tudo estava perdido, ia se suicidar, mas teve um homem de Deus que chegou a tempo e disse: não faça isso, e pregou a palavra de Deus, e aquele homem foi transformado. Antes ele tinha desejo de morrer, agora ele tem desejo de viver e de se salvar para a glória do nome de Jesus. E assim, meus queridos, chegamos ao final da penúltima lição deste trimestre. Nós agradecemos a você pela companhia, por nos acompanhar semanalmente nessas lições. Vá se preparando aí para adquirir a nova revista da Escola Dominical. Depois desta lição só tem mais uma, a 13ª, e a partir da outra semana, a gente já vai começar a estudar, primeiro domingo de janeiro, uma nova lição. Então, diante da conduta de Paulo e Silas e do que havia acontecido no cárcere, o carcereiro foi salvo com toda a sua casa. Amém? Deus abençoe você, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser.